Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido. Tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite a todos, amigos, irmãos da Rádio Fraternal. Sejam muito bem-vindos a esse momento especial que é o Evangelho do Lar, feito aqui nesse espaço, e cujo propósito é o de divulgar e incentivar esta prática nos lares das pessoas, porque esse hábito traz para dentro da casa, do local em que se habita, o equilíbrio, a harmonia e a paz de Jesus. Os bons pensamentos e sentimentos que surgem nesse momento fraterno nos ensinam e nos fortalecem para uma nova semana em que teremos à frente, com o auxílio dos mensageiros de Jesus que sempre nos acompanham. Como rotineiramente fazemos, vamos fazer algumas recomendações para aqueles que irão iniciar a prática do Evangelho no lar, nos seus lares. Recomendamos que se escolha um dia e um horário na semana para que seja feita a leitura e a prática do Evangelho no lar. É importante que esse dia seja respeitado, dia e horário. Aqui fazemos às quartas-feiras às 20 horas. Então, recomendamos que, num consenso com a família, se escolha dia e horário e se respeite sempre, fazendo sempre no mesmo dia e no mesmo horário. O local a fazer dentro do seu lar pode ser aquele que lhe for mais confortável. Em geral, recomenda-se que seja um local que tenha uma mesa para que as pessoas se sentem em torno dela para essa prática, né? Então, mas pode ser em outro local, pode ser na cozinha, na sala, aí é onde a família se sentir bem para fazer. Tá? Os participantes podem ser os familiares, todos que residem naquele lar, mas se eventualmente alguém não se sente à vontade, confortável para fazer o Evangelho, não é recomendável que se force essa pessoa a participar. Tudo acontece no momento certo. Então, se for apenas uma pessoa a fazer, ou em lares onde só uma pessoa resida, faça, fazendo com calma, com a orientação de Jesus, isso aos poucos, se houverem outros familiares na casa, vai chegar até eles e eles serão beneficiados desde o início. Recomendamos, a doutrina espírita recomenda que o livro a ser utilizado seja o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, eventualmente, a pessoa pode usar um outro livro, um livro da Biblioteca Espírita, qualquer um dos livros de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, pode ser utilizado. Mas a doutrina recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo e é esse que aqui na Rádio Fraternal utilizamos. Recomendamos também que se coloque à mesa um copo com água, uma jarra com água, para receber a fluidificação que certamente acontecerá com os mensageiros de Jesus que nos acompanham nesse momento. Eventualmente, podem acontecer imprevistos no dia e horário escolhido para a prática do Evangelho. Não é preciso se preocupar, Isso pode acontecer, uma visita inesperada, uma viagem, Se for possível fazer, por exemplo, numa viagem no local em que estiver, tudo bem, faça. Se não for possível, mentalize aquele momento no seu lar. Os mensageiros certamente estarão lhe acompanhando e entendendo o acontecido.
Agora, um roteirinho simples do que deve ser feito é, ao iniciar-se, né, a prática do Evangelho no Lar, é que se faça uma prece inicial, uma prece simples, feita de coração. Se não tiver inspiração, né, para fazer, reze um Pai Nosso de forma pausada, de coração, sentindo cada palavra a ser dita. Após a prece inicial, a leitura. Aqui fazemos de forma aleatória. Hoje, inclusive, a leitura será feita do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os itens de 1 a 5. Então, quem quiser se preparar, já abrir o seu Evangelho em casa, capítulo 9, itens de 1 a 5. Fazemos aqui na Rádio Fraternal de forma aleatória, mas é possível fazer de forma sequencial. Aí é uma opção que cada família, cada pessoa fará. Após a leitura, abre-se aos comentários dos participantes. Então, cada participante, de forma espontânea, fará o seu comentário diante daquilo que foi lido, ou a sua interpretação, o que lhe inspirou aquela leitura. Um pequeno comentário, não precisa ser nada longo. E quem não quiser também não é obrigatório. Cada um vai fazer da forma que sentir necessidade, que sentir necessário, que se sentir inspirado a fazer. Ok? Hoje temos, falando nos comentários, temos muitos amigos queridos nos acompanhando. Além dos habituais, Jefferson, Ricardo, Mara, Ione, Júnior, Rosângela, Natália. Temos especialmente chegados aqui hoje a Luzimara, a Elisete, a Patrícia e o Percy. Muito obrigada por essa vinda, por esse momento aqui conosco. Após os comentários, né, será feita as vibrações. As vibrações são aquele momento onde a gente deixa-se levar pelo sentimento, onde a gente vibra sentimento e emoção pelo que foi falado, pelo que foi dito. A gente manda essa vibração para aquelas pessoas queridas do nosso coração. Então é um momento muito especial esse da vibração. E após a vibração é feita uma prece final, também muito espontânea, muito tranquila e também com a mesma recomendação. Caso não seja nada preparado, faça um Pai Nosso de forma pausada, tranquila, que está valendo. Bom, hoje teremos a prece inicial sendo feita pela Mara e, na sequência, a leitura sendo feita pela Ione. Vamos lá? Então vamos, queridos amigos, ouvintes, todos que nos acompanham, todos que estão ligados nesse Evangelho no Lar. Vamos nos elevar a Deus, nosso Pai, e nos envolver na presença de Jesus Cristo, nosso Mestre tão amado. Jesus, nós te agradecemos por tudo, pelas dificuldades e pelas alegrias. Em especial, nós te agradecemos por podermos estar juntos, reunidos, para aprender mais um pouco sobre a sua palavra. E te pedimos, Jesus, que adentre em nossos lares, deixando a sua luz impregnada em cada cômodo, em cada ambiente, iluminando a cada ente querido, a cada familiar, e que a sua presença permaneça junto de nós em todos os momentos, durante o dia, durante a noite, nos fortalecendo, nos amparando e nos abençoando. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio,
que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Mateus, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será o réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será o réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerás a condenação do fogo do inferno. Mateus, versículo de 21 e 22. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como a lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para os consemelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com fogo no inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade? Para merecer tão severa reprovação, é porque toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, e que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. Entretanto, o ódio e a animosidade, enfim, pois, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assabançados pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que a justiça lhe será feita, assim que a terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e a caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, mas ela estiver transformada no mundo feliz pela expulsão dos maus. Mansos e pacíficos. Esse é o tema central da leitura.
Estamos abertos aí aos comentários. Quando foi perguntado ao Gandhi, que nem cristão era, a respeito do Cristo, ele fez um comentário tão interessante que eu nunca esqueci esse comentário. Ele disse que se tivéssemos perdido, se a humanidade perdesse todos os 10 mandamentos, que perdesse a Bíblia Sagrada, que perdesse todos os escritos, mas que sobrassem as bem-aventuranças, aquilo bastaria para que o homem pudesse respeitar um ao outro, né? E quando a gente percebe aqui, Jesus, quando diz as bem-aventuranças, ele começa a fazer um esboço, naquele tempo já começa a desenhar o que era ser um mundo feliz, o que seria um mundo feliz, onde as pessoas se respeitassem, as pessoas se amassem, que as pessoas compreendessem as dificuldades, necessidades e diferenças dos seus irmãos. Mas, sem dúvida, para aquela ocasião, e ainda para hoje, né? Ainda para hoje, muito difícil de ser praticado, né? As bem-aventuranças. Então a gente começa a perceber que não basta não matar e não roubar. Ele diz aqui muito bem claro que as bem-aventuranças, porque a gente precisa ser manso e pacífico para com o outro. Precisamos compreender as diferenças. Isso é tão difícil no dia a dia porque cada um tem uma vida diferente uns dos outros. As nossas experiências são muitas, as dificuldades são outras, dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde. E tudo isso vai influenciando no comportamento daquela pessoa diante da sua comunidade, diante do seu grupo de pessoas, de amigos. Mas Jesus alerta que aquele que conseguir, aquele que trabalhar no seu íntimo, esse grande desejo de ser melhor, de se preocupar consigo e com o próximo, da mesma forma, estaremos no caminho para transformar este planeta num planeta mais feliz, num mundo feliz. E como já aconteceu outras vezes, quando esse planeta se transformar num mundo mais feliz, certamente aqueles que não conseguiram acompanhar ainda terão sim as suas oportunidades, porque Deus é justo e bom para com todos. Vai chover em todos os terrenos e o sol atinge a todos, até mesmo aqueles que não compreenderam ainda. Mas a terra ficará livre dos maus, porque terão outras oportunidades. Mas aquele que vencer a si mesmo, vencer as suas aflições, os seus maus hábitos, esse sim talvez consiga realmente se transformar numa pessoa mais completa, rumo à perfeição que nós queremos um dia atingir, né? É isso que eu penso. A Nath quer falar. O que eu queria falar é que a gente não pode brigar com o outro, a gente não pode ofender um outro. Vamos fazer um exemplo. Eu sou filha única, mas eu vou falar. Se eu tivesse um irmãozinho ou uma irmãzinha, se eu brigasse com ele, o que eu ia fazer? Não é bom. A gente podia fazer outra coisa, não brigar. A gente podia conversar. Em vez de brigar, em vez de bater, a gente podia conversar em vez de brigar. Então, eu aconselho a vocês nunca brigar com o outro e nunca ofender a ninguém. Tá bom? Bom conselho esse, viu? Bom conselho. É difícil até falar, né? Palavras tão simples e tão profundas. Talvez no primeiro momento nos cause estranheza quando a gente ouve dizer que talvez uma simples ofensa possa ter um peso tão maior do que às vezes uma agressão, do que uma questão física. Mas nós temos que lembrar que quantas agressões e quanta violência muitas vezes partem de simples palavras, né? Então, quando ele nos pede
e nos coloca que devemos ser mansos e pacíficos, é justamente porque é como se nós estivéssemos cortando o mal pela raiz. Ou seja, quando você tem a mansuetude, quando você é uma pessoa pacífica, não é qualquer situação adversa à sua honra, ao seu orgulho que vai te afetar. E isso acaba passando despercebido. E com certeza você passa a ver, nós passamos a contribuir para um ambiente de paz. Quantas situações nós não vemos no nosso dia a dia, através dos noticiários, através daquilo que ocorre, das informações que nos chegam, notícias que nos chegam, de simples brigas que se iniciam por palavras, né? Quantas pessoas estão pagando a pena por ter tido o descontrole, não soube ter o controle, não soube não retrucar uma agressão, uma palavra. E muitas pessoas são pessoas boas, são pessoas idôneas, são pais de família. Então, por isso que ele nos coloca, quando nós passamos ou nós ofendemos um irmão, nós somos responsáveis, sim. E nós temos que nos modificar, porque muitas vezes nós podemos estar levando uma pessoa por um lado que essa pessoa às vezes nem mereça, mas que num descontrole momentâneo, por causa muitas vezes as nossas palavras, ela acabou entrando nessa vibração errada, né? Ser manso e pacífico é algo que exige muita coragem e perseverança das pessoas. A pessoa que deseja se tornar mansa e pacífica, eu acho que o primeiro exercício a ser feito é aquele respirar profundamente ante uma ofensa, ante uma situação que o abale, né? Eu acho que esse minuto de respiração profunda vai nos trazer aquele pensamento que vai nos dar força para combater o impulso inicial de se tornar agressivo, de retrucar com palavras grosseiras. Então, eu acho que é algo a ser construído aos poucos. E posso falar aqui por experiência própria. Hoje em dia, realmente é muito difícil tirarem o meu prumo em situações cotidianas que antes era facinho de eu perder o controle. Então, é algo que a gente tem que construir com muita perseverança. Eu acho que, complementando o que você falou, né, Kátia? É um exercício. É exercitar. Todo dia se fazer um pouco. Nós vimos agora na prece, é dando que se recebe. Nós somos tratados conforme tratamos. As coisas nos acontecem e se apresentam na vida da gente de acordo com a importância que nós damos para elas. Se nós somos mansos, pacíficos, prudentes, benevolentes, vamos receber de volta coisas boas. É assim que se faz. É o exercício e a prática do bem constante que nos faz melhores, né? E Jesus comparou também o reino, ele reservou o reino dos céus àqueles que se assimilassem a uma criança, entendendo, né, a pureza de espírito. A nossa amiguinha agora há pouco disse assim, se eu tivesse um irmão, eu não ia brigar com ele. Somos irmãos. Somos todos irmãos do mesmo Cristo. Somos irmãos na essência e no amor. Então, por que não nos respeitarmos de verdade como irmãos queridos, né, e amados pelo mesmo Pai? Então, a mansuetude, a calma, a tolerância é algo que o mundo carece demais hoje em dia. E que a gente precisa treinar desde muito pequeno, para que ou desde já, a gente consiga um mundo melhor. Porque
porque é isso que a gente espera e para isso que a gente trabalha, não é? A pandemia veio dar uma ajudinha, né? Para todos. Trazendo para o nosso momento atual, eu acho que a pandemia não foi ao acaso que o Pai nos enviou. Dá um minutinho para esse pensamento, né? De mansidão e de ser pacífico, né? Como a Patrícia muito bem falou, né, todos nós somos irmãos. E eu ainda fico imaginando como no ano 2020, nós ainda conseguimos ver as pessoas se diferenciando pela cor, pela religião, né, pelo que acredita, ela sendo ofendida, ela sendo humilhada. E a gente vê aqui, né, que na leitura do Evangelho, uma simples palavra já se torna uma ofensa, né, e que ela será punida. Imagine o racismo, o preconceito, tudo isso que está embutido ainda nesse mundo que nós vivemos. Eu acho que está na hora, tenho certeza, está na hora de nós pararmos e pensarmos o que realmente nós estamos querendo para nossas vidas. Né? A gente não pode aceitar, em nenhum momento, essa questão do racismo, né? Do preconceito. Nós precisamos lutar contra isso, contra esse nosso sentimento. Contra o sentimento esse que está embutido em todos, infelizmente. Faz parte, infelizmente, da cultura de alguns países, da cultura de algumas raças, mas que já não cabe mais. Então a gente precisa mudar isso, e urgentemente. Seguindo o que o Percy está falando, é importante que a gente perceba em nós o preconceito que ainda temos. Porque senão a gente fica olhando para as coisas do mundo e falando como se nós não pertencêssemos a esse grupo que ainda sofre dessa ignorância. A ignorância no olhar o ser humano como filho de Deus, como nós. Então foi construído. E assim como a afabilidade e a doçura, é isso que eu queria dizer, é muito fácil ser doce, ser afável com aqueles que concordam conosco. Nós somos provados quando estamos diante de alguém que está enraivecido, que está nessa época desiludido, muitas vezes desesperado. Muitas vezes nós sofremos afrontas e nesse momento nós somos chamados a deixar de lado a nossa razão em função da dificuldade do outro. Muitas vezes nós, refutando, nós buscamos no outro o que ele tem de pior. Reconhecer o desespero, a indignação, o momento difícil que o outro está vivendo e nos submeter. Aí está a grande prova. Ser afável, ser doce com aquele que é doce e amoroso conosco, olha, é fácil, fácil. O difícil, bem, nesses tempos de pandemia, como a Kátia fala, são as grandes provas, muitas vezes dentro do lar. Porque nós não temos as distrações do que tem fora de casa. Estamos confinados com muitas dificuldades. Então é um momento de prova, é um momento de mostrar que nós estamos compreendendo a dificuldade do outro. E muitas vezes a nossa razão não é importante. Importante é manter a paz no lar. Ser manso, pacífico, é um hábito. Patrícia falou a respeito do exercício, né? Nós muitas vezes encontramos pessoas que dizem, eu sou assim mesmo, não mudo mais. É como se ela tivesse se condenado a ser sempre alguém que está armado. Então é importante que a gente perceba que nós podemos mudar esse hábito sempre olhando para nós, porque senão a gente fala olhando para os outros, né? Nós ainda precisamos buscar outras formas e buscar ser melhores, mais pacificadores.
e assim ser responsáveis. Por isso que nós estamos estudando. A palavra, ela deve ser vivida, né? Compreendida e vivida. Essa é a maior dificuldade que nós temos. Então, estamos unidos tentando, num primeiro momento, compreender e pôr em prática. Eu acho que isso daí é a tal da raiva dos dias atuais, né? Que se diz aqui no texto, que é o desprezo pelas diferenças, é o desprezo nosso pela aflição do próximo, pelas dificuldades. Muitas vezes a gente faz exatamente o que está aqui nesse texto, a gente só não cospe no chão, mas a gente despreza. Nós viramos o rosto para o lado quando nós vemos uma situação que nós não queremos ver. Atravessamos a rua muitas vezes, só para não cruzar com tal situação. Isso muitas pessoas, tenho certeza que já passaram por isso aqui. E outra coisa também que eu acho que todos já passaram, situações onde nós dissemos coisas que fomos para casa tristes conosco. Se pudéssemos voltar atrás, jamais teríamos dito aquelas palavras. Então, nós somos os nossos juízes. Então, quando ele diz aqui que será réu no juízo, de nós mesmos, na nossa própria consciência, das nossas próprias atitudes, nós sabemos que estamos errando. Nós sabemos que todas essas leis estão escritas em nós. Por mais que a gente erre, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E aí que está, como a Elisete falou, a dificuldade de se praticar isso, de se colocar isso executar isso daí todos os dias. E a gente, eu acho que está no caminho fazendo o evangelho. Estamos no caminho. Talvez temos um longo pedaço ainda para trilhar, né? Mas estamos no caminho. Mais algum? Já foi falado tanta coisa legal aqui, bonita, explicativa. E é isso. Todos nós já sofremos violências e já cometemos violências, sejam elas por palavras ou por atos. E o ensinamento de hoje é a prática do exercício, a prática desse exercício de pouco em pouco com os mais próximos, que são os mais fáceis da gente estourar, né? Agir de violência, exercitar. Vamos exercitar, como diz a Nath aqui, o conselho que eu dou é o exercício da afabilidade. E quando sofrermos qualquer tipo de violência, que saibamos não deixar isso nos atingir profundamente, nos levar à cólera, que saibamos frear, porque as violências acontecem. Cabe a nós deixar entrar ou não em nossas vidas. É uma prática constante. Não é a submissão, é a prática do controle, do equilíbrio, do amor, da caridade, como diz a Elisete também, sobre respeitar a situação que o outro está vivendo, que às vezes não está sendo fácil. É isso. Mais algum comentário? Bom, então, essa parte de comentários se encerrando, eu só vou pedir licença para ler um pequeno trechinho deixado por Emmanuel. A paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das disenções, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Esse trecho está no livro Caminho de Volta. Então, nesse momento, encerrando os comentários, iremos para as vibrações que serão feitas hoje pela Rosângela. Boa noite a todos, amigos, encarnados, desencarnados, a todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham. Esse é o momento das vibrações. Vibrações de amor, de paz, de compaixão, por todos aqueles que passam por algum tipo de dificuldade. É um momento em que nos lembramos das pessoas que nos são queridas,
que sabemos estar enfrentando dificuldades. É o momento em que colocamos todo o nosso amor, todo o nosso carinho, unidos, para que todos nós tenhamos a cura para todos os nossos males. Com o ensinamento de hoje, vibrando com a calma, com a afabilidade, com a mansidão, nos unindo em prece, os nossos corações. É assim que vamos melhorar, nos ajudar e ajudar o nosso planeta, nosso universo, essa terra em que vivemos e que nos acolhe com tanto carinho. Que Deus nos proteja e permaneçamos unidos. Todas as nossas dificuldades serão superadas. Cedo ou tarde, com certeza, nós passaremos por tudo e nos encontraremos sempre numa vibração de amor. Que assim seja. Agora a nossa prece final, que será feita pela Patrícia. Nós agradecemos esta oportunidade de aprendizado. Que Jesus, nosso irmão maior, nos dê toda a sustentação para seguirmos em paz o nosso caminho, que possamos, no nosso dia a dia, exercitar cada ensinamento deixado pelo Mestre, que saibamos nos amar, nos perdoar, nos querer bem. Que esta luz que emana de Jesus nos envolva, nos fortaleça e nos dê sempre condição de seguir. Agradecemos imensamente aos amigos espirituais aqui presentes, que nos envolveram na noite de hoje, nos dando o ensinamento, a lucidez, a intuição, para que juntos possamos crescer em espírito. Que a tua paz, amado Jesus, que o teu amor nos fortaleça e ampare sempre. Que possamos, ao encerrar este Evangelho, levar conosco toda esta luz em nosso coração, até os nossos lares, e distribuir a todos aqueles que estiverem conosco durante esta semana. Que a tua paz, Jesus, seja conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Agora a nossa pequena oração da Nath. Pequena grande oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E ainda com a doçura da voz da Nath, vamos ficar um pequeno minutinho em silêncio, aproveitando essa nossa elevação a Jesus. Um pequeno minutinho para nós agradecermos e pedirmos a companhia dele para esses dias à frente. Agora que está chegando ao final o Evangelho do Lar de hoje, da Rádio Fraternal,
Vamos lembrar aqui que no site, né, na página da rádio, existe um formulário para preenchimento para que todos participem do sorteio, o sorteio de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual foi a ganhadora da semana passada, Mara? A Laís, DDD 11. Ela está ganhando um kit Evangelho e o Livro dos Espíritos. Em comemoração do mês espírita, nós estamos sorteando um kit a cada semana. Parabéns e boa sorte a todos que se inscreveram e que vão se inscrever. Parabéns, Laís. Então, durante o mês espírita será sorteado um kit contendo o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, é isso? Então, participem. Pedimos também a caridade aos irmãos de compartilhar, caso gostem, né, da Rádio Fraternal, em suas redes sociais. A Rádio Fraternal está presente em todas as redes, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter e YouTube. Então, o compartilhamento vai levar isso a mais pessoas. Agradecemos a quem se disponha a fazer esse compartilhamento. Por hoje é isso, meus irmãos. Agradecemos a companhia de todos. Tenham todos uma semana abençoada na paz de Jesus. Tchau.